Por séculos, alguns indivíduos desafiaram abertamente a Deus. Eles ridicularizaram a fé, proclamaram a inexistência de Deus e influenciaram milhões a seguir suas ideias. Mas será que eles realmente escaparam das consequências de suas palavras? Em Gálatas 6, versículo 7, a Bíblia adverte claramente: não se enganem, de Deus não se zomba. Pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Hoje, vamos conhecer 9 figuras famosas que provocaram a Deus e que pagaram um preço terrível. Em primeiro lugar, temos John Lennon. John Lennon, o cofundador dos Beatles, era um verdadeiro ícone mundial. Sua banda revolucionou a música e atraiu multidões histéricas em todo o mundo. Mas em 1966, quando os Beatles estavam no auge de sua glória, Lennon proferiu uma frase que causaria um escândalo mundial: o cristianismo vai desaparecer, vai encolher e desaparecer. Nós somos mais populares que Jesus agora. Essa declaração blasfema desencadeou a ira dos cristãos em todo o mundo. Nos Estados Unidos, milhares de discos dos Beatles foram queimados em público. Lennon tentou minimizar suas palavras, mas o estrago já estava feito. Então, em 8 de dezembro de 1980, enquanto voltava para casa em Nova York, Mark David Chapman, um homem misteriosamente obcecado por ele, o abordou. Enquanto Lennon se virava, Chapman sacou um revólver e disparou 5 tiros a queima-roupa. Lennon caiu, ensanguentado. Suas últimas palavras foram: "Fui atingido." Ele foi declarado morto minutos depois. O homem que se considerava intocável e zombava de Jesus foi fulminado por uma morte brutal. Ele conquistou o mundo com suas canções lendárias e seu carisma. Ele marcou a história da música e da cultura popular. Mas ele também proferiu uma frase que o ligaria a uma maldição. Ele declarou que os Beatles eram mais populares que Jesus. Menos de 15 anos depois, ele foi assassinado a tiros em frente à sua própria casa. Foi uma simples coincidência? Ou uma consequência espiritual de sua blasfêmia? Em segundo lugar, temos Voltaire. François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, foi um dos maiores pensadores do Iluminismo. Ele era um escritor, filósofo e satirista brilhante, famoso por suas críticas ferozes à religião cristã. Voltaire era um homem de inteligência notável, dominando a arte da retórica e do sarcasmo como poucos. Ele usava seu imenso talento literário para demolir a Igreja Católica, que ele considerava supersticiosa e opressora. Sua frase mais famosa contra a religião era: "Esmaguem a infame." Por infame, ele se referia ao cristianismo e especialmente à Igreja Católica. Ele via a fé em Deus como uma ilusão e zombava abertamente dos crentes. Mas Voltaire não se contentava em criticar a Igreja, ele tinha uma verdadeira obsessão em destruir a Bíblia. Um dia, ele declarou com arrogância: "Em 100 anos, a Bíblia será um livro esquecido, exposto apenas em museus." Ele também se gabava de que suas obras substituiriam as Sagradas Escrituras e influenciariam a humanidade muito mais do que Jesus Cristo. Mas o fim de sua vida seria uma demonstração trágica de que não se zomba de Deus impunemente. Voltaire era o homem mais famoso de sua época. Mas, apesar de sua glória, seu fim foi miserável, doloroso e marcado pelo terror. Nos últimos dias de sua vida, ele foi acometido por uma terrível doença. Seu corpo se contorcia de dor, e ele estava sujeito a alucinações assustadoras. Segundo testemunhas, ele gritava e chamava Jesus Cristo em seus últimos instantes. Seu médico pessoal, o Dr. Tronchin, relatou que ele estava em pânico indescritível e que gritava: "Oh Cristo! Oh Jesus Cristo! Não me deixe perecer!" Uma enfermeira que cuidava dele declarou mais tarde: "Por todo o ouro do mundo, eu nunca mais gostaria de ver outro descrente morrer." O homem que passou a vida zombando de Deus morreu em angústia e terror, gritando de desespero. Aquilo que ele combateu a vida toda o alcançou no fim, mas a história não para por aí. Após sua morte, algo incrível aconteceu. Algumas décadas depois, sua própria casa em Genebra foi comprada por
Uma sociedade bíblica, a casa do maior inimigo da Bíblia, foi transformada em uma gráfica de Bíblias, produzindo milhares de exemplares da Palavra de Deus e distribuindo-os por toda a Europa. Voltaire havia declarado que a Bíblia seria esquecida em 100 anos. Mas foi em sua própria casa que ela foi impressa e difundida. Uma espécie de sarcasmo divino. Ironicamente, suas obras são hoje largamente ignoradas, enquanto a Bíblia é o livro mais vendido e mais traduzido do mundo. Em terceiro lugar, temos Christopher Hitchens. Christopher Hitchens foi um intelectual brilhante, um jornalista implacável e um dos ateus militantes mais famosos do século XXI. Nascido em 1949 na Inglaterra, ele cresceu em uma família com valores bastante conservadores. A mãe dele era cristã, mas o pai era mais distante em relação à fé. Desde cedo, Hitchens demonstrou uma inteligência fora do comum. Ele ingressou na Universidade de Oxford, onde desenvolveu um gosto pela controvérsia e pelo debate intelectual. Foi lá que ele adotou uma ideologia marxista, rejeitando qualquer forma de crença religiosa. Ele então se tornou um escritor e jornalista de renome mundial, escrevendo para publicações prestigiosas como Vanity Fair, The Atlantic e The New Statesman. Mas foi atacando a religião, mais especificamente o cristianismo, que ele realmente faria seu nome. Hitchens não se contentava em ser ateu, ele ativamente detestava a religião. Ele acreditava que Deus era uma invenção humana destinada a controlar as massas. Ele atacava principalmente o cristianismo, mas também criticava o islamismo e o judaísmo, afirmando que a religião era uma força destrutiva para a humanidade. Em 2007, ele publicou seu livro mais controverso, Deus não é grande, como a religião envenena tudo. Nesta obra, ele afirmava que Deus era uma invenção tóxica, que a Bíblia estava cheia de contradições e que a fé só trazia guerras, opressão e ignorância. O livro se tornou um best-seller internacional, reforçando sua reputação de grande demolidor da fé. Hitchens adorava debater com cristãos, e ele era excelente nesse exercício. Com sua inteligência fulminante e seu sarcasmo mordaz, ele ridicularizava pastores, padres e teólogos. Em debates televisionados, ele enfrentou grandes defensores do cristianismo, como William Lane Craig, um filósofo cristão, Dinesh D'Souza, um intelectual conservador, e Alistair McGrath, um cientista e teólogo. Sempre ele usava seu carisma e sua eloquência para atacar os milagres, a Bíblia, a existência de Deus e até a moralidade cristã. Durante um debate, ele declarou: se Deus realmente existisse, seria um ditador cósmico, um tirano impiedoso que eu me recusaria a adorar. Ele se gabava de nunca recuar diante de Deus e afirmava que nunca se converteria, nem mesmo em seu leito de morte. Em 2010, no auge de sua fama, Hitchens recebeu um diagnóstico brutal: um câncer agressivo de esôfago. Ironia do destino. Essa doença estava diretamente ligada ao seu estilo de vida. Hitchens era um fumante inveterado e bebia muito álcool, excessos que ele reivindicava com orgulho. Rapidamente, o câncer se espalhou por todo o seu corpo. Apesar dos tratamentos, ele ficou cada vez mais fraco, perdendo peso e sofrendo com dores atrozes. O homem que amava debater e falar, até perdeu a voz devido aos efeitos da doença. Durante seus últimos meses, muitas pessoas se perguntaram se ele se voltaria para Deus. Alguns de seus amigos crentes o visitaram e oraram por ele. Cristãos esperavam que ele reconhecesse a existência de Deus antes de morrer. Mas Hitchens declarou publicamente: se um dia vocês ouvirem dizer que me converti, saibam que será uma mentira. Não serei eu, mas meu cérebro danificado pela doença. Até o fim, ele recusou qualquer oração, qualquer fé, qualquer ideia de redenção. Mas o que poucos sabem é que alguns que testemunharam o fim de sua vida contaram uma história mais perturbadora. Em seus últimos dias, Hitchens estava agitado e parecia perturbado. Enfermeiras relataram que ele às vezes falava sozinho, como se estivesse vendo algo invisível. Ele teria murmurado várias vezes: não era para ser assim? Não assim. O homem que desafiava Deus com arrogância de repente parecia incerto. Em 15 de dezembro de 2011, ele faleceu aos 62 anos,
vencido pela doença, tendo perdido a voz em seus últimos dias. Em quarto lugar, temos Anton LaVey. Anton Szandor. LaVey é uma das figuras mais controversas do século XX. Fundador da Igreja de Satã e autor de A Bíblia Satânica, ele é frequentemente descrito como o pai do satanismo moderno. Sua aparência sinistra, voz grave e olhar penetrante faziam dele uma figura fascinante e assustadora. Ele zombava abertamente do cristianismo e da fé em Deus, declarando que o único poder verdadeiro era o do próprio homem. Mas quem era Anton LaVey de verdade? E por que sua morte permanece envolta em um estranho mistério? Anton LaVey nasceu como Howard Stanton LaVey em 11 de abril de 1930, em Chicago. Desde muito jovem, ele demonstrou um profundo desprezo pela religião cristã. Sua família não era particularmente religiosa, mas ele cresceu vendo a hipocrisia daqueles que iam à igreja no domingo, mas viviam em pecado o resto da semana. Na adolescência, ele desenvolveu uma obsessão pelo ocultismo, magia negra e teorias esotéricas. Ele devorava livros de bruxaria, rituais antigos e os escritos de filósofos ateus como Friedrich Nietzsche. Antes de se tornar o Papa Negro do satanismo, LaVey levou uma vida surpreendentemente variada. Ele alegava ter trabalhado como domador de leões em um circo. Ele também afirmava ter sido organista em uma igreja, onde tocava música religiosa aos domingos, mas também para shows de burlesco nas noites de sábado. Ele se tornou investigador para a polícia de São Francisco, onde alegou ter visto os piores lados da sociedade, o que reforçou sua rejeição ao cristianismo. Mas o que realmente o tornaria famoso era sua ideia mais controversa: criar uma religião baseada no satanismo. Em 1966, LaVey tomou uma decisão chocante. Ele fundou a Igreja de Satã, afirmando que o cristianismo era uma ilusão e que o verdadeiro poder vinha da adoração de si mesmo. Foi ele quem transformou Satã em um símbolo de liberdade e rebelião, em vez de simplesmente vê-lo como um demônio bíblico. Ele afirmava que Deus é uma mentira, a única verdade é o homem e seu desejo. LaVey celebrava o egoísmo, a luxúria, o poder e a vingança. Em A Bíblia Satânica, ele ensinava: nunca perdoe, vingue-se. O homem é um animal como outro qualquer, mas mais vicioso. Não perca seu tempo orando a um Deus que não existe. Ele zombava de Jesus Cristo, chamava a Bíblia de livro de escravos e incentivava a idolatria do eu. Rapidamente, milhares de pessoas se juntaram ao seu movimento. Hollywood, celebridades e até alguns políticos foram atraídos por seu mistério e carisma sombrio. Mas por trás dessa fachada, algo estranho estava se preparando. Anton LaVey era obcecado pelo Halloween, que ele considerava a noite mais importante para os satanistas. Ele declarou um dia: "Fico feliz que os pais cristãos deixem seus filhos venerarem o diabo pelo menos uma noite por ano." Segundo ele, o Halloween era o momento em que os humanos abraçavam o mal, mesmo que inconscientemente. Mas apesar de sua aparente confiança, os últimos anos de sua vida foram cheios de incertezas e medo. Em 1997, LaVey foi atingido por uma doença misteriosa. Seu estado de saúde se degradou rapidamente e ele foi hospitalizado. Segundo algumas fontes, em seus últimos momentos, ele parecia aterrorizado. Testemunhas afirmam que ele teria dito antes de morrer: "Oh não, oh não." Há algo terrivelmente errado. O homem que negava a existência de Deus parecia subitamente assustado com o que o esperava. Anton LaVey morreu em 29 de outubro de 1997, 2 dias antes do Halloween, a festa que ele tanto amava. Existem rumores de que as últimas palavras de Anton LaVey teriam sido: ah, meu Deus, o que eu fiz? Tem algo errado, tem algo errado." Mas o que é ainda mais perturbador é que sua família teria chamado discretamente um padre cristão para orar sobre seu corpo após sua morte. Após sua morte, a Igreja de Satã perdeu sua influência. Seu movimento, que parecia tão poderoso nos anos 70 e 80, fragmentou-se. Sua filha, Carla LaVey, teve desentendimentos com seus seguidores e a organização se dividiu em vários grupos. Sua influência diminuiu. E hoje, a Bíblia ainda é o livro mais lido no mundo, enquanto seus escritos permanecem largamente ignorados.
Em quinto lugar, temos Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nasceu em 1844 na Alemanha, em uma família profundamente cristã. Seu pai, Karl Ludwig Nietzsche, era um pastor luterano e sua mãe também era uma fervorosa crente. Desde muito jovem, Nietzsche demonstrou uma inteligência excepcional. Ele se destacou na escola e desenvolveu uma paixão pela filosofia e pela música. Mas aos 5 anos, seu pai morreu abruptamente de uma doença cerebral. Essa perda afetou profundamente o jovem Nietzsche, que começou a questionar Deus e a religião. Ele estudou teologia e filologia na universidade, mas rapidamente rejeitou completamente a fé cristã. Nos anos seguintes, Nietzsche mergulhou na filosofia ateia. Ele foi influenciado por Schopenhauer, que pregava um mundo sem esperança ou propósito, e por Charles Darwin, que questionava a ideia de um Deus criador. Ele começou a escrever livros que atacavam violentamente o cristianismo, afirmando que a fé em Deus enfraquecia o homem. Sua ideia mais famosa é a do além-homem, Übermensch. O homem deve se livrar de Deus e se tornar seu próprio mestre. Para Nietzsche, a moral cristã é uma moral de escravos, que impede a humanidade de progredir. Em seu livro, Assim Falou Zaratustra, ele proclama: Deus está morto, e fomos nós que o matamos. Ele acreditava que o homem deveria criar seus próprios valores e viver sem nenhuma referência a Deus. Mas, enquanto se tornava um dos filósofos mais influentes de sua época, Nietzsche levava uma vida miserável e solitária. Ele sofria de terríveis enxaquecas e insônias. Estava frequentemente doente, atingindo um estado de fraqueza extrema. Ele foi rejeitado por mulheres e nunca teve um relacionamento amoroso estável. Seu corpo e sua mente começaram a desmoronar. Em 1889, enquanto caminhava pelas ruas de Turim, na Itália, Nietzsche viu um cavalo sendo brutalmente chicoteado por seu mestre. Ele correu em direção ao animal, o abraçou e desabou em lágrimas, gritando de desespero. A partir desse dia, ele mergulhou na loucura. Após essa crise, Nietzsche foi diagnosticado com uma doença mental degenerativa. Ele não reconhecia mais seus amigos e familiares. Passava seus dias delirando, cantando salmos e citando a Bíblia, sendo que havia passado a vida inteira rejeitando-a. Ele foi internado em um asilo onde viveu em condições terríveis. O homem que queria matar Deus agora estava reduzido a um estado infantil, incapaz de pensar. Por 11 anos, ele viveu na demência, totalmente desligado da realidade. Em 25 de agosto de 1900, aos 55 anos, Nietzsche morreu no esquecimento e na angústia. Hoje, Nietzsche ainda é estudado e admirado, mas sua influência teve consequências desastrosas. Suas ideias sobre o além-homem foram apropriadas pelos nazistas, que viram nelas uma justificativa para sua ideologia. Seu repúdio a Deus inspirou o niilismo, uma filosofia que prega o absurdo da vida e a ausência de sentido. Enquanto a Bíblia continua sendo o livro mais lido no mundo, as obras de Nietzsche permanecem controversas e muitas vezes mal compreendidas. Em sexto lugar, temos J. Bruce Ismay. J. Bruce Ismay é um nome que a história jamais esqueceu. Ele era o presidente da White Star Line, a companhia marítima que construiu o Titanic, o maior navio de passageiros do mundo na época. Antes de sua fatídica viagem em abril de 1912, Ismay se gabava de que nem Deus poderia afundar seu navio. Mas em poucas horas, o mar gelado provaria que nenhum homem pode desafiar a Deus. O que o torna ainda mais controverso é que, enquanto mais de 1.500 pessoas pereceram no Atlântico, Ismay sobreviveu, mas ao custo de sua reputação. Vamos ver como um homem rico e poderoso se tornou uma das figuras mais desprezadas do século XX. O homem que proclamou que Deus estava morto morreu na loucura. Mas Deus permanece. Joseph Bruce Ismay nasceu em 1862, na Inglaterra, em uma família influente. Seu pai, Thomas Ismay, foi o fundador da White Star Line, uma empresa marítima que rivalizava com as maiores empresas do mundo. Desde muito jovem, Ismay foi preparado para assumir o império da família. Ele recebeu uma educação de elite
e desenvolveu um caráter ambicioso, às vezes arrogante. Em 1899, com a morte de seu pai, ele assumiu o controle da White Star Line e decidiu revolucionar a indústria marítima. Seu sonho: construir o maior, mais luxuoso e mais invencível dos navios. Assim, em 1909, a construção do Titanic começou. O Titanic era uma maravilha da engenharia. 269 metros de comprimento, 10 convéses luxuosos, 16 compartimentos estanques, projetados para impedir que a água invadisse o navio. Os engenheiros e o próprio Ismay afirmavam: este navio é inafundável. Alguns jornalistas, impressionados com a tecnologia do Titanic, foram ainda mais longe e escreveram: nem o próprio Deus poderia afundar este navio. Essa frase ressoa hoje como uma profecia sinistra, mas Ismay, obcecado por sua reputação e pelo sucesso da White Star Line, tomou uma decisão fatal. O Titanic partiu de Southampton em 10 de abril de 1912 com 2.224 passageiros a bordo. Durante a travessia, Ismay pressionou o capitão Edward Smith a acelerar a velocidade do navio para chegar a Nova York antes do previsto. Por quê? Porque ele queria ser manchete e provar que seu navio era o mais rápido e poderoso do mundo. Mas na noite de 14 de abril, os operadores de rádio do Titanic receberam vários avisos de icebergs. Ismay teria ordenado para desacelerar? Não, ele queria provar que o Titanic era invencível. Às 23 horas e 40 minutos, o destino ataca. O Titanic colide com um iceberg. O Titanic começa a afundar lentamente, mas nenhum dos passageiros percebe imediatamente a magnitude do desastre. À 1h30 da manhã, está claro que o navio vai afundar. Os botes salva-vidas são insuficientes. Há apenas o suficiente para cerca de 700 pessoas. Segundo vários depoimentos, Ismay teria entrado em pânico, percebendo que seu sonho estava se transformando em pesadelo. À 1h40, enquanto mulheres e crianças ainda estavam no convés, Ismay discretamente embarcou em um bote salva-vidas e deixou o navio. Um homem rico, poderoso e influente, fugindo para salvar a própria vida. Enquanto isso, centenas de pessoas, incluindo mulheres e crianças, lutavam para sobreviver nas águas geladas. Às 2h20 da manhã, o Titanic desaparece sob as ondas, levando mais de 1.500 almas. Quando Ismay é resgatado e chega a Nova York, ele se torna o homem mais odiado do mundo. Os jornais o acusam de ter fugido como um covarde enquanto inocentes morriam, ter pressionado o capitão a ir rápido demais, causando o acidente, ter se recusado a assumir suas responsabilidades. Ele foi apelidado de o covarde do Atlântico. Durante as investigações sobre o naufrágio, Ismay permaneceu frio e impassível, afirmando que não havia feito nada de errado. Mas sua reputação foi destruída para sempre. Após o naufrágio do Titanic, Ismay renunciou à White Star Line e se retirou para a sombra. Ele passou os últimos 25 anos de sua vida em uma imensa casa isolada, longe dos olhos do público. Ele vivia na vergonha, evitando jornalistas e críticos. Ele morreu em 1937, esquecido por todos, assombrado por um dos maiores desastres marítimos da história. A história de Ismay é um poderoso lembrete da arrogância humana diante de Deus. O Titanic era considerado a obra-prima do homem, um navio tão poderoso que nem Deus poderia afundá-lo. Mas em uma única noite, as águas geladas provaram o contrário. Em sétimo lugar, temos Madalyn Murray O'Hair. Madalyn Murray O'Hair é uma das figuras mais odiadas pelo cristianismo nos Estados Unidos. Apelidada de a mulher mais odiada da América, ela foi a principal ativista do ateísmo moderno nos Estados Unidos, fundadora da American Atheists e responsável pela proibição da oração nas escolas públicas. Mas a mulher que passou a vida lutando contra Deus teve um fim tão brutal que parece ter saído de um filme de terror. Sua história é uma lição sobre as consequências de desafiar o Criador. Madalyn nasceu em 1919, em uma família cristã presbiteriana. Desde jovem, ela se rebelou contra a fé e desenvolveu um temperamento colérico e agressivo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela serviu como técnica de criptografia no exército, e foi nessa época que ela adotou as ideias comunistas e ateias. Foi na URSS, sob o regime de Stalin,
que ela tentou se exilar com um soldado soviético, mas seu plano falhou. Furiosa com os Estados Unidos e com Deus, ela jurou destruir a influência do cristianismo na América. Nos anos 1950, Madalyn Murray O'Hair começou sua luta contra a religião, mas foi em 1960 que ela se tornou famosa. Seu filho, William Murray, era obrigado a orar na escola, como era tradição nos Estados Unidos. Furiosa, Madalyn abriu um processo histórico contra o sistema escolar, argumentando que a oração violava a separação entre igreja e Estado. Seu caso, Murray v. Scarlett, chegou à Suprema Corte em 1963. O resultado? Ela venceu. A Suprema Corte proibiu a oração e a leitura da Bíblia nas escolas públicas americanas. Uma vitória que mudou a América e causou um imenso choque espiritual. Após sua vitória, Madalyn fundou a American Atheists, uma organização que combate todas as formas de religião nos Estados Unidos. Ela ficou famosa por seus ataques abertos e provocadores contra Deus e a fé. Ela chamou Jesus de bastardo judeu. Ela disse que a Bíblia é um livro de contos para crianças com problemas de desenvolvimento. Ela afirmou que os cristãos são tolos e hipócritas. Em 1964, a revista Life a apelidou de a mulher mais odiada da América. Mas ela adorava essa reputação. Quanto mais a odiavam, mais poderosa ela se sentia. Ela continuou a militar agressivamente e ficou rica, graças às doações de ateus que apoiavam sua causa. Ela acumulou uma fortuna significativa e viveu no luxo, mas tudo ia mudar drasticamente. Nos anos 1990, Madalyn começou a perder poder. Sua organização estava em crise financeira e ela foi acusada de fraude e corrupção. Mas foi um erro fatal que lhe custou a vida. Ela contratou um ex-funcionário, David Roland Waters, um homem com um passado criminoso violento. Quando ela descobriu que ele havia roubado $50 mil de sua organização, ela o denunciou publicamente e o humilhou. O que ela não sabia é que Waters já estava planejando sua vingança. Em 27 de agosto de 1995, Madalyn, seu filho John e sua neta Robin desapareceram misteriosamente. Ninguém sabia onde eles estavam. Por meses, pensou-se que eles simplesmente haviam fugido com o dinheiro da American Atheists. Mas a verdade era muito mais sinistra. Eles foram sequestrados e mantidos como reféns. Waters e seus cúmplices os forçaram a sacar todo o dinheiro das contas de sua organização. Por mais de um mês, eles foram torturados, espancados e humilhados. Finalmente, Madalyn, seu filho e sua neta foram brutalmente assassinados. Seus corpos foram desmembrados e enterrados em um rancho isolado no Texas. Seus corpos só seriam encontrados 5 anos depois, em 2001. Um dos aspectos mais incríveis de sua história é o que aconteceu com seu filho, William Murray. O filho por quem ela lutou para proibir a oração na escola. Se tornou um cristão fervoroso. Ele testemunha hoje afirmando que sua mãe tinha um coração cheio de ódio e escuridão. Madalyn Murray O'Hair semeou o ódio contra Deus e colheu a destruição. No número 8, temos Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, cujo nome verdadeiro era Norma Jean Mortenson, nasceu em 1926 em uma família desestruturada. Seu pai era desconhecido e sua mãe foi internada em um hospital psiquiátrico por esquizofrenia paranoide. A partir dos 7 anos, ela foi colocada em um orfanato e passou a infância em lares adotivos abusivos. Ela sofreu violência e abuso desde muito jovem. Ela não tinha referências familiares, nenhuma estabilidade. Ela cresceu em profunda solidão e falta de amor. Sua infância caótica a marcou para sempre, deixando-lhe um vazio interior que ela tentaria preencher por toda a vida. Aos 16 anos, ela se casou precipitadamente com James Dugart, um operário, apenas para escapar do orfanato. Mas seu sonho era outro. Hollywood a atraía como uma miragem. Nos anos 1940, Norma Jean se transformou em Marilyn Monroe, uma loira glamourosa com um sorriso irresistível. Ela assinou um contrato com a 20th Century Fox e rapidamente se tornou a mulher mais famosa do mundo. Ela se tornou uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. Mas por trás dos brilhos e do glamour,
ela escondia uma imensa angústia. Ela sofria de ansiedade e depressão profunda. Ela era viciada em medicamentos e álcool. Ela teve uma série de relacionamentos tóxicos e casamentos fracassados com Joe DiMaggio e Arthur Miller. Ela até teve um conhecido caso com os irmãos Kennedy, o presidente John Kennedy e seu irmão Robert. Ela era tratada como um objeto pela indústria cinematográfica. Ela tinha tudo, exceto a paz interior. Nos anos 1950, o famoso evangelista Billy Graham foi convidado a Hollywood para pregar às celebridades. Vendo o estado emocional frágil de Marilyn Monroe, ele decidiu falar com ela pessoalmente. Ele lhe disse que só Jesus Cristo poderia preencher o vazio que ela sentia em seu coração. Segundo alguns relatos, Marilyn teria respondido com um sorriso sarcástico: "Não preciso do seu Jesus." Uma clara rejeição à mensagem do Evangelho. Uma semana depois, ela foi encontrada morta. Em 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe foi encontrada sem vida em seu quarto, em Los Angeles. As causas oficiais? Uma overdose de barbitúricos. Mas as circunstâncias são estranhas. Seu corpo foi encontrado em uma postura incomum. Seu telefone estava fora do gancho, como se ela estivesse pedindo ajuda. Evidências foram apagadas no local da tragédia. Suicídio? Assassinato? Alguns acreditam que ela teria sido eliminada por causa de seus relacionamentos com os irmãos Kennedy. Outros veem em sua morte o resultado trágico de uma vida de desespero e dependências. De qualquer forma, ela deixou este mundo sozinha, quebrada e sem ter encontrado a paz que tanto procurava. Sua morte trágica é uma simples coincidência? Ou uma prova de que a glória sem Deus leva à destruição? Em 9º lugar, temos Tancredo Neves. Tancredo de Almeida Neves nasceu em 4 de março de 1910, em uma família modesta de São João del Rei, em Minas Gerais, Brasil. Desde cedo, ele se apaixonou pela política e estudou Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele começou sua carreira como advogado antes de entrar para a política nos anos 1930. Graças ao seu carisma e inteligência estratégica, ele rapidamente subiu na vida. Em 1947, ele se tornou deputado federal. Em 1961, ele foi primeiro-ministro sob o regime parlamentar de João Goulart. Tancredo Neves, embora opositor ao regime, sobreviveu politicamente. Em 1984, ele se tornou um dos líderes do movimento Diretas Já, exigindo eleições presidenciais livres. Em 1985, o regime militar aceitou uma transição pacífica para a democracia. Em 15 de janeiro de 1985, ele venceu a eleição presidencial com uma maioria esmagadora. Os brasileiros celebram o homem que restauraria a democracia após 21 anos de ditadura. Segundo vários testemunhos, durante sua campanha eleitoral, Tancredo Neves teria dito uma frase intrigante: "Se eu tiver 500 mil votos do meu partido, nem Deus me tira da presidência." Ele conseguiu muito mais do que 500 mil. Mas algo inesperado aconteceu. Em 14 de março de 1985, Tancredo Neves ficou gravemente doente. O que deveria ser um novo começo se tornou um pesadelo. Ele passou por 7 cirurgias em 40 dias. Mas seu estado piorou. Em 21 de abril de 1985, ele morreu sem ter governado. Tancredo Neves estava destinado a ser um grande presidente. Mas no momento de assumir o poder, tudo lhe foi tirado. A Bíblia dá vários avisos contra o orgulho. Em Provérbios 16, 18, está escrito: "A soberba precede a ruína." Ao longo da história, homens e mulheres poderosos desafiaram a Deus. Mas onde estão eles hoje? O poder do homem é efêmero, mas Deus reina eternamente. Tiago 4, versículo 6. Deus concede graça aos humildes. Volte-se para Deus. Essas histórias te fizeram pensar? Não guarde isso só para você. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nada.